Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de maio, e vamos fazer agora o resumo de tudo o que estudamos ao longo dessa semana. E o tema do estudo semanal foi Motivados pela Esperança. O texto bíblico que baseou o estudo semanal foi Isaías, capítulo 25, versículo 9. Aqui, o profeta Isaías nos ensina o seguinte: Naquele dia se dirá, esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Durante essa semana, tivemos a compreensão de uma profecia muito importante para o povo de Deus antes da volta de Cristo. E essa profecia está baseada em Daniel, capítulo 8, versículo 14. É a profecia dos 2.300 dias. E como aprendemos na lição de terça-feira, baseado em Números 14, verso 34, e Ezequiel, capítulo 4, verso 6, um dia em profecia significa um ano. Portanto, a profecia dos 2.300 dias, na verdade, se refere a 2.300 anos. Vimos também que em Daniel, capítulo 9, Deus determina o início dessa profecia, que ocorreria exatamente a partir do momento em que saísse a ordem para restaurar a cidade de Jerusalém. O que está em Daniel, capítulo 9, versos 24 e 25. Daniel 8,14 diz que ao final desses 2.300 anos, o santuário seria purificado. Outro detalhe que vimos é que dentro dessa profecia de 2.300 anos, outro período foi separado por Deus para especificar um acontecimento que diz respeito diretamente ao povo judeu. Deus disse que quando começasse os 2.300 dias, ou 2.300 anos, começaria junto o tempo de 70 semanas. E lembrando que um dia em profecia equivale a um ano, temos, portanto, que 70 semanas equivalem a 490 dias. E vale lembrar que, conforme Números 14:34 e Ezequiel, capítulo 4, verso 6, um dia em profecia representa um ano. Portanto, Deus determinou para o povo judeu 490 anos. Conforme nos comprova a história, esses 2.300 anos, que começaram com a ordem dada por Artaxerxes para restaurar Jerusalém, começaram em 457 a.C. Essas 70 semanas, ou 490 dias, anos, começaram também junto com os 2.300 dias. E como diz a própria profecia, essas 70 semanas, que eram determinadas para o povo de Daniel e a santa cidade, ou Jerusalém, se encerrou no ano de 35 depois de Cristo, justamente quando Estevão foi apedrejado. Estevão foi a última oportunidade do povo de Israel, como nação eleita, de reconhecer o Messias, mas rejeitaram. E a partir de então, esse privilégio passou aos gentios, terminando assim esse período específico dos 490 anos. Mas a grande profecia dos 2.300 anos continuaria sua contagem, e ela terminaria no ano de 1844, quando a profecia de Daniel 8,14 diz que o santuário seria purificado. Vimos durante a semana que Guilherme Miller concluiu que o santuário a ser purificado era a terra, e conforme a mentalidade das pessoas da época, concluiu também que essa purificação da terra se daria com a volta de Cristo. É claro, é óbvio e evidente que ele estava errado. Deus não autoriza ninguém marcar datas para a volta de Cristo. Então, por que é tão importante e relevante estudarmos o erro de Guilherme Miller? Lembre-se, Apocalipse, capítulo 10, profetizou essa decepção. Deus viu que isso iria acontecer. E a partir desse erro, o povo de Deus iria reexaminar essa profecia e entender realmente o que estava acontecendo. Não era a volta de Cristo, mas um grande acontecimento no santuário celestial. Lá,
Jesus Cristo entraria no lugar santíssimo, realizaria a purificação do santuário celestial e também iniciaria o julgamento da raça humana, começando pelo povo de Deus. A profecia dos 2.300 dias não diz respeito à volta de Cristo, mas ao início de um julgamento muito sério que Deus e Cristo, lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, estão realizando. É a última profecia com especificação de data que Deus deixou na Bíblia. Não existe datas marcadas para a volta de Cristo. Qualquer um hoje que fizer isso está burlando a lei de Deus, está inventando coisas que Deus não autoriza. Mas é importante entendermos essa profecia porque ela nos dá um senso de urgência. Se em 1844 Deus começou aquilo que estava profetizado como sendo o julgamento final, imagina o quão perto estamos da volta de Cristo. Por isso, estude a Bíblia. Leve a sério tudo o que ela ensina. E ao concluirmos aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto da leitura bíblica, que é Daniel, capítulo 5. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.